Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 13, Cristo no Crisol. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção mais uma vez, para entender a Tua palavra, para entender um pouco mais do sofrimento que Jesus Cristo passou, a paixão de Cristo, o drama da paixão de Cristo. Jesus Cristo sofrendo, o inocente pelos culpados que somos nós, aquele que era santo e puro pelos pecadores que somos nós. Pai querido, derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, abre a nossa mente e dá-nos uma compreensão maior do grande sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Jesus amado, Jesus querido, Salvador nosso, a Ti toda a glória, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Queridos, Cristo no Crisol, o verso áureo, por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabatani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Sempre que ponderamos sobre o sofrimento, surge a pergunta, como o pecado e o sofrimento surgiram pela primeira vez? Por meio da revelação divina, a Santa Bíblia, temos boas respostas. Surgiram porque seres livres, como Adão e Eva, abusaram da liberdade que Deus lhes deu. Isso leva a outra questão, a outra pergunta. Deus sabia de antemão que esses seres, Adão e Eva, iriam cair? Sim, Deus já sabia. Deus conhece o fim desde o princípio. Lembre-se que quando Deus criou Adão e Eva, o pecado da rebelião já tinha acontecido no céu. Aquela grande guerra descrita aqui em Apocalipse 12, verso 7, onde Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, e o dragão e os seus anjos foram vencidos e expulsos do céu. Eu estou falando de Apocalipse 12, versos 7, 8 e 9. Satanás foi expulso para o planeta Terra antes do primeiro dia da semana da criação, antes de Deus falar, haja luz e houve luz. Antes da criação de Adão e Eva, no 6º dia da semana da criação, Satanás foi expulso do céu antes de tudo isso. Por isso, queridos, quando Deus criou Adão e Eva no 6º dia da semana da criação, Deus os colocou no jardim do Éden e Deus mostrou para eles, exatamente como está em Gênesis capítulo 2, a árvore da ciência do bem e do mal. Isto está em Gênesis capítulo 2, abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, vamos ler então o verso 15. E tomou o Senhor Deus ao homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A árvore da ciência do bem e do mal já estava ali no jardim do Éden, ou seja, o pecado já existia, começou no céu e foi transferido para o planeta Terra. E a árvore da ciência do bem e do mal seria o único lugar onde Adão e Eva seriam tentados por Satanás. E conforme Gênesis capítulo 3 descreve, Satanás usou a serpente como médium. A primeira médium espírita foi a serpente usada por Satanás para conversar com Eva. E Adão e Eva pecaram. Queridos, o sofrimento começou no céu, com a rebelião de Lúcifer, que arrastou consigo a 1/3 dos anjos do céu. Isto está explicado em Apocalipse capítulo 12. A rebelião começou com Lúcifer, como também está explicado em Ezequiel capítulo 28. Lúcifer, um anjo querubim, perfeito, criado perfeito, mas nasceu dentro dele o pecado. O pecado não veio de uma outra galáxia, de um outro planeta, não. O pecado nasceu em Lúcifer, no céu. E ele foi expulso do céu. E quando Adão e Eva pecaram, eles se submeteram a Satanás.
e entregaram o domínio e a soberania do planeta Terra para Satanás. Queridos, antes de Deus criar Adão e Eva, ele já conhecia toda esta história do que iria acontecer. Mas Deus proveu salvação, Deus proveu um cordeiro. Por isso a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 13 e o verso 8, que Jesus Cristo é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e o verso 8. Aqui nós lemos: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Como o Cordeiro morto desde a fundação do mundo? Porque o Filho de Deus, antes de criar Adão e Eva, ele se prontificou a ser o Cordeiro que morreria pela humanidade caso ela pecasse, e Deus já sabia que ela iria pecar, mas tinha já um Salvador, provido por Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Por isso é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Queridos, este é o mistério da iniquidade, como surgiu a iniquidade no coração de Lúcifer e a rebelião no céu. E queridos, quando Deus expulsou Satanás do céu, não solucionou o problema do pecado, mas passaram-se 4.000 anos de espera até que Jesus Cristo nasceu neste mundo para realmente desmascarar Satanás e mostrar, através da vida perfeita de Jesus Cristo, que Satanás é realmente tudo aquilo que ele diz que Deus é. Ele diz que Deus é arbitrário, mas é Satanás que é arbitrário. Ele diz que Deus é ruim. Jesus Cristo veio exatamente para mostrar quem é Deus e como é Deus. Ele veio para revelar o Pai. Queridos, Jesus Cristo em sua vida aqui nesta terra, ele sofreu como nenhum outro ser humano sofreu. Ele nasceu santo do ventre da Virgem Maria. Lucas capítulo 1, 35, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo, o santo que de ti há de nascer. E ele, nascendo santo, ele sofreu muito mais que qualquer ser humano pecador, como nós somos pecadores. Nós não sentimos antipatia para com o pecado nos é atrativo, mas no caso de Jesus Cristo, que tinha uma natureza santa, ele tinha repulsa pelo pecado. O pecado lhe era ofensivo. Queridos, Jesus sofreu durante os 33 anos que ele viveu na terra. Porém, os sofrimentos de Jesus foram intensificados nesses 3 anos e meio que ele exerceu o ministério na terra. Desde o seu batismo, no ano 27, até o ano 31, quando ele morreu, foram os piores anos de maior sofrimento. E principalmente quando ele foi julgado perante Pilatos, quando ele foi condenado, quando ele foi crucificado. Queridos, ninguém consegue entender o tamanho e a profundeza deste sofrimento de Jesus Cristo. Nossa mente não abarca isto, não compreende isso. Mas Jesus Cristo sofreu. Jesus Cristo passou pelo crisol. Por isso ele pode entender todo e qualquer sofrimento que o ser humano tenha, porque ele sofreu muito mais que nós. Como diz o verso áureo em Mateus 27:46, o maior sofrimento de Jesus Cristo foi sentir a separação do Pai. Quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi este sentimento da separação do Pai que fez com que o coração de Jesus Cristo rompesse. E ele morreu, não tanto pela dor física, mas pela dor da separação do Pai. Uma separação causada não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. Cristo sofreu pelos meus pecados. Cristo sofreu pelos seus pecados, meu querido irmão, minha querida irmã. Este é o mistério do amor de Deus. O mistério do amor de Deus é que ele nos ama. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Na parte de domingo,
os primeiros anos. Jesus nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Ele nunca teve um pai humano, como você e eu temos. Nós temos pai e mãe humanos e pecadores. Porém, Jesus Cristo teve uma mãe humana com natureza pecaminosa, Maria, mas o pai de Jesus não era José. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus nasceu na terra de uma forma que nenhum outro ser humano nasceu. Somente Jesus nasceu santo. Por isso, Cristo Jesus, ele assumiu a nossa semelhança como homem. Mas, queridos, ele tinha uma natureza santa. Jesus não pecou na infância. Jesus não pecou na adolescência. Jesus não pecou na idade adulta. Jesus não pecou pecados conscientes e voluntários. Mas Jesus também não pecou pecados inconscientes. Queridos, é diferente de você e de mim. Nós podemos não pecar pecados conscientes. Nós podemos deixar de praticar pecados conscientes. Mas nós ainda temos pecados inconscientes. Porque nós temos uma natureza pecaminosa que tem uma propensão para o mal. Mas Jesus Cristo não tinha esta propensão para o mal. O pecado lhe era ofensivo. E a natureza santa que o Espírito Santo gera em você é para que você também tenha aversão e repulsa pelo pecado. Pela comunhão com Jesus Cristo, você também vai tendo repulsa e aversão para com o pecado. O pecado deixa de ser atrativo para mim e para você. Pela comunhão com Jesus Cristo, pela natureza santa de Jesus gerada pelo Espírito Santo em todos aqueles que o abraçam como Salvador. A Bíblia nos dá poucas informações sobre os primeiros anos da vida de Jesus. Vamos ler em Lucas, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 2 e o verso 7. Lucas capítulo 2 e o verso 7. Aqui nós lemos: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para o Filho de Deus nascer nesta terra. Não nasceu num berço esplêndido, num berço rico. Nasceu numa manjedoura, numa estalagem, onde se guardavam os animais. Queridos, ali nasceu o Criador dos céus e da terra. Ali era o Deus encarnado. Mas ele não veio para viver como Deus na terra. Ele veio para viver como homem. E como criança, Jesus Cristo cresceu e se desenvolveu normalmente como uma criança. Ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a ler, ele teve que aprender a memorizar os textos da Bíblia. Aquela Bíblia que revelava ele como Messias. Queridos, Jesus Cristo como criança, ele foi um exemplo para as crianças, obediente ao pai, obediente à mãe, uma criança que se deleitava em aprender os versos da Bíblia. Maria foi a primeira professora de Jesus, escolhida por Deus, e Maria o ensinou a ler e a escrever. E a cartilha de Jesus foi o Antigo Testamento, porque não existia ainda o Novo Testamento. Lemos aqui também em Lucas capítulo 2 e os versos 22 a 24. Lucas capítulo 2, versos 22 a 24. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Primeiramente, aqui no verso 21, diz que quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Então, Jesus foi circuncidado no 8º dia, quando lhe foi dado o nome de Jesus. E depois que se completaram 40 dias do seu nascimento, então o levaram ao templo para ser consagrado e dedicado a Deus. Verso 22, Lucas 2, 22. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, 40 dias, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E assim foi Jesus. Verso 24, e para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos.
Queridos, os pobres, eles ofereciam para Deus aquilo que eles podiam oferecer. E a oferta do pobre pelo nascimento de um filho era um par de rolas ou 2 pombinhos. Esta foi a oferenda que José e Maria fizeram porque eles eram pobres. Jesus poderia ter nascido num lar rico, mas Deus o Pai escolheu que o seu filho nascesse num lar pobre e vivesse uma vida de pobreza. Por isso Jesus Cristo disse: bem-aventurados os pobres. Jesus sabia o que era pobreza. Queridos, nós lemos em Mateus capítulo 2, verso 1 a 18. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 2 e os versos 1 até o verso 18. Aqui nós lemos: Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Lembre-se, não é a estrela do Oriente. A estrela do Oriente é o que eles usam na maçonaria. Mas aqui fala a estrela no Oriente, que era uma estrela feita por anjos. E aqui completa o verso 2 dizendo: e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Herodes queria matar o Filho de Deus, como ele tentou fazer, mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo, ali na região de Belém. Aqui em Mateus capítulo 2, verso 16 em diante, diz: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Queridos, esta matança ocorreu por ocasião do tempo em que Jesus Cristo tinha mais ou menos 1 ano e meio, o máximo 2 anos. Jesus não foi a primeira pessoa a viver na pobreza ou a enfrentar aqueles que queriam matá-lo, mesmo desde a tenra idade. Há, entretanto, outro elemento que nos ajuda a entender a singularidade do que Cristo sofreu desde cedo. Em João capítulo 1, 46, abra sua Bíblia. João capítulo 1 e o verso 46. Aqui nós lemos: disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus Cristo, ele nasceu em Belém, mas ele cresceu na cidade ímpia de Nazaré. Tanto é que Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Nazaré era conhecido como uma cidade ímpia, e foi ali que Deus fez com que o lírio chamado Jesus cresceu entre o pântano de pecaminosidade de Nazaré. Foi ali que cresceu o lírio, Jesus Cristo, sem se deixar macular. Queridos, com exceção de Adão e Eva, antes da queda, Jesus foi a única pessoa sem pecado que já viveu. Em sua pureza e impecabilidade, estava imerso em um mundo pecaminoso. Que tortura deve ter sido para Jesus Cristo, com uma pureza, estar constantemente em contato com o pecado desde quando ele era criança. Jesus veio para enfrentar a Satanás e ele foi tentado desde a infância. Porém, queridos, o resgate da família humana aconteceria na idade adulta de Jesus, porque Jesus iria iniciar o resgate exatamente onde Adão pecou. Adão pecou como um adulto. Jesus iniciou seu ministério como um adulto, quando ele tinha a idade de 30 anos. Morreu com 33 anos. Queridos,
quando criança, Satanás tentou levar Jesus Cristo ao pecado. Seria muito mais fácil para Satanás levar Jesus ao pecado quando criança, porque as crianças são ingênuas, as crianças são inocentes. Mas, queridos, a Bíblia diz aqui em Isaías, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 7. Aqui nós lemos no verso 14 e 15, Isaías capítulo 7, verso 14 e 15. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. E o verso 15, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Queridos, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Uma criança precisa ser orientada pelos seus pais na questão de rejeitar o mal e escolher o bem. Jesus Cristo, quando criança, Deus o preservou. Quando Satanás tentava Jesus Cristo como criança, com tentações adultas, quando Satanás extrapolava e queria levar Jesus ao pecado como criança, mas usando uma sutileza de uma tentação adulta, a divindade de Jesus irradiava e ele discernia o bem e o mal. É assim que eu entendo este texto que está aqui em Isaías capítulo 7 e o verso 15 e 16. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tem fada será desamparada dos seus 2 reis. Essa é uma profecia messiânica, não é somente o verso 14, que é uma profecia messiânica, o verso 15 e 16 também. Queridos, assim também você como pai, você como mãe, nós temos que proteger os nossos filhos quando crianças, até que eles saibam rejeitar o mal e escolher o bem. Nós temos que ser a cabeça dos nossos filhos, escolhendo o que eles vão comer, a hora que eles vão deitar, a hora que eles vão levantar, escolhendo as amizades para os nossos filhos. Assim Maria fez, sendo usada pelo Espírito Santo como mãe de Jesus. Queridos, até que Jesus alcançou a idade de jovem e também de adulto, e agora ele poderia enfrentar a Satanás, porque agora ele no batismo foi batizado pelo Espírito Santo. No ano 27, quando Jesus foi batizado ao sair das águas, foi batizado pelo Espírito Santo, porque a pomba, representando o Espírito Santo, desceu sobre ele. E ali ele foi levado para o deserto, Mateus capítulo 4, verso 1, para ser tentado pelo diabo. Queridos, ali iniciou a vida adulta de Jesus Cristo, exposto às tentações de Satanás. Mas Jesus Cristo foi um vitorioso. Jesus Cristo, nos primeiros anos, ele foi exemplo para as crianças, e nós como pais deveremos agir como Maria, cuidando e protegendo dos nossos filhos, para que eles não sejam enganados por Satanás. Lembre-se que Satanás é sujo, é baixo, ele vai tentar levar os teus filhos pequenos, tentando-os com tentações de adultos, através da internet. Ele tenta as crianças com tentações adultas, e as crianças não sabem ainda rejeitar o mal e escolher o bem. Por isso Deus colocou o pai e a mãe como cabeças da criança. Eles representam Deus na vida da criança. Queridos, que responsabilidade do pai e da mãe, guiados pelo Espírito Santo, para conduzir e preservar a pureza dos filhos desde a infância até a juventude, quando eles poderão sim rejeitar o mal e escolher o bem. Que responsabilidade nossa como pais e mães, de conduzir e proteger os nossos filhos durante esta jornada, pela infância, adolescência, juventude, até que eles cheguem na vida adulta. Queridos, nós somos os agentes de Deus para salvar os nossos filhos, salvar a nossa família. Que você, pai, você, mãe, se consagrem a Jesus Cristo nesta santa tarefa. Na parte de segunda-feira, desprezado e rejeitado. Jesus Cristo não foi entendido nem pelos seus próprios irmãos e irmãs,
que eram irmãos e irmãs mais velhos do que Jesus Cristo. Eram filhos de José. José já era viúvo quando se casou com Maria. Ele tinha filhos do primeiro casamento. E estes irmãos e irmãs de Jesus, mais velhos do que ele, não entendiam a missão de Jesus Cristo. Por isso, eles achavam as atitudes de Jesus Cristo estranhas, porque eles não eram santos e puros como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele cresceu numa vida santa e pura. E a vida santa e pura de Jesus Cristo era uma repreensão constante aos seus irmãos. Por isso, queridos, ele se sentiu rejeitado e desprezado, primeiramente pelos próprios irmãos, depois pelos líderes espirituais da nação, e finalmente ele se sentiu desprezado e rejeitado pelo povo de Israel. Por isso nós lemos em João capítulo 1, abra sua Bíblia, em João capítulo 1, vamos ler então o verso 10 e 11. Aqui diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Finalmente ele foi rejeitado pela nação de Israel. Queridos, a Bíblia menciona em Isaías 53 uma profecia messiânica, Isaías 53, mostrando que Jesus Cristo seria sim rejeitado e desprezado. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Aqui nós lemos, verso 1 em diante: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer em nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus cresceu no anonimato, queridos, e o verso 3 diz que ele era desprezado. É uma profecia. Jesus conhecia esta profecia. Queridos, Jesus conhecia as profecias messiânicas. Ele memorizou estas profecias. Ele aprendeu sobre elas. E ele sabia que Isaías 53 estava falando dele. E aqui diz que ele seria desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, Jesus Cristo, conhecendo as profecias messiânicas do Antigo Testamento, sabia da vida de sofrimento que ele teria. Ele sabia que era um crisol pelo qual ele iria passar. Abra a Bíblia também em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 e o verso 22. Mateus capítulo 12 e o verso 22. Aqui nós lemos: trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Queridos, os líderes da nação, que deveriam aceitar o Messias e reconhecer o Messias, eles o acusaram de ser um agente de Satanás, dizendo: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Agora leia comigo também Lucas capítulo 4 e o verso 21. Lucas capítulo 4 e o verso 21. Aqui nós lemos: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Por isso ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ele se sentiu rejeitado. Abra sua Bíblia também em João capítulo 8. João capítulo 8 e o verso 58.
João capítulo 8 e o verso 58 e 59. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele se proclamou Deus, o grande eu sou. Aquele grande eu sou que conversou com Moisés, lá em Êxodo capítulo 2, capítulo 3, ali menciona o diálogo de Deus com Moisés. E ali Deus se revelou como o eu sou. E aqui Jesus proclamou-se como sendo o eu sou. Proclamou-se Deus. E o povo de Israel, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque não o aceitaram como Messias. Verso 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Queridos, Jesus sabia, pela profecia messiânica de Isaías 53, que ele seria rejeitado, que ele seria desprezado, e ele sentiu na pele a rejeição dos líderes da nação. Os líderes e até mesmo as pessoas comuns constantemente interpretavam mal a vida, os atos e os ensinamentos de Jesus, e isso causava rejeição e ódio no coração das pessoas que ele veio salvar. Agora vamos ler Mateus capítulo 23 e o verso 37. Mateus capítulo 23 e o verso 37. Aqui nós lemos: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Jesus se sentiu rejeitado, e Jesus previu, ao falar estas palavras proféticas, ele previu a destruição de Jerusalém. Jerusalém seria destruída. Jesus é um exemplo do que ocorrerá também com cada cristão. Cada homem, cada mulher, cada jovem, todos que aceitam a Jesus como Salvador, eles também serão perseguidos, desprezados e rejeitados. Mas quando você estiver passando pelo crisol, meu irmão e minha irmã, olhe para Jesus, medite em Jesus, principalmente naqueles últimos dias da vida de Jesus, quando o crisol foi aquecido a uma temperatura que nenhum outro ser humano aguentaria. Mas Jesus Cristo suportou o calor do crisol dos últimos dias da sua vida, e ele morreu para a sua salvação e a minha salvação. Lembre-se, Jesus Cristo é o nosso exemplo. Que os exemplos de Cristo nos ajudem a enfrentar a rejeição e o desprezo. Abra sua Bíblia em João capítulo 15 e o verso 20. João capítulo 15 e o verso 20. Aqui Jesus disse: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Assim como Jesus já sabia de antemão que seria desprezado e rejeitado, assim também Jesus já falou para você e para mim: vocês que me seguem e que me amam, vocês também serão desprezados e rejeitados. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. E nós lemos ainda em João capítulo 16 e o verso 1 e o verso 2. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis? Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Seremos expulsos das próprias igrejas. Seremos proibidos de pregar nas nossas próprias igrejas. Igrejas que nós fundamos e construímos. Seremos proibidos de pregar nelas. Lembre-se, queridos, as palavras de Jesus se cumprem em nós nestes últimos dias. Expulsar-vos-ão das sinagogas, ou seja, das igrejas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço para Deus. Mas, queridos, assim como Jesus Cristo passou pelo crisol e saiu vencedor, Ele está ao seu lado, derramando o Espírito Santo sobre você, para que você e eu também saiamos vencedores em Jesus Cristo.
Aleluia! Na parte de terça-feira, Jesus no Getsemane. Ali no Getsemane, Jesus Cristo passou pelo crisol num sofrimento e numa agonia indescritíveis, ao ponto de suar sangue. Nenhum outro ser humano no planeta Terra suou sangue, mas Jesus Cristo suou sangue. Isto revela a intensidade de dor e sofrimento que ele sentiu no Getsemane. Queridos, de tudo que Jesus tinha sofrido ao longo dos 33 anos de vida, nada se compara ao que ele enfrentou nas últimas horas, antes da cruz, no Getsemane, e depois na cruz. Desde os tempos eternos, Jesus se propôs a morrer pelo pecador. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Antes de criar Adão e Eva, o plano da salvação já foi idealizado, já foi feito. Por isso, queridos, Jesus Cristo é chamado de Cordeiro morto desde a fundação do mundo. A nossa salvação foi planejada, o sacrifício de Jesus como oferta pelos pecados do mundo, tudo isto ocorreu lá na eternidade, antes do primeiro dia da semana da criação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26 e o verso 39. Mateus capítulo 26 e o verso 39. Aqui nós lemos: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A angústia e agonia de Jesus Cristo no Getsemane era indescritível, algo que nenhum ser humano já sentiu. Agora vamos ler Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, os versos 41 em diante. Aqui nós lemos Lucas capítulo 22 e os versos 41 em diante. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Indescritível, incompreensível, Jesus sofreu mais que qualquer ser humano possa imaginar. Foi o preço que ele pagou pela nossa redenção. Nós fomos comprados, salvos pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Queridos, foi a uma pequena distância dos discípulos, não tão afastado que não pudessem vê-lo e ouvi-lo, e caiu prostrado por terra. Sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. E esta era a maior dor de Jesus Cristo, não a física, mas a separação do Pai. O abismo era tão grande, tão escuro, tão profundo, que tremeu diante dele. Por isso, por 3 vezes, ele orou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Para escapar dessa agonia, Jesus não podia usar o seu poder divino. Ali ele estava como homem. Como homem, devia sofrer as consequências do pecado humano. Como homem, devia suportar a ira divina contra a transgressão. Neste momento, Cristo estava numa situação diferente daquela em que sempre estivera. Como substituto e fiador do pecador, Cristo estava sofrendo debaixo da justiça divina. A lei tinha sido transgredida, o pecador tinha que morrer, mas Jesus se prontificou para morrer no lugar do pecador. A ira de Deus que iria cair sobre o pecador, a ira divina agora iria cair sobre Jesus Cristo, que se fez pecado por nossa causa. Ele se tornou pecado na cruz e sentiu a ira justa de Deus. Viu o que significa justiça? Queridos, é incompreensível para mim e para você saber quão profunda e quão intensa foi a agonia de Jesus na cruz. Jesus sentiu na cruz do Calvário as agonias da separação do Pai, como se fosse uma separação eterna.
antes de Jesus Cristo tomar sobre ele os nossos pecados, durante o ministério dele na terra, ele conseguia ver que ele morreria pelos seres humanos e ressuscitaria. Ele poderia ver pelos olhos da fé a sua ressurreição. Mas no momento em que Jesus assumiu os nossos pecados de fato, no momento em que foram incorporados os nossos pecados em Jesus Cristo na cruz, ele sentiu a separação do Pai, como nunca tinha sentido antes. E ali na cruz, ele não via a ressurreição dele. Ali ele não tinha este sentimento de que o sofrimento seria passageiro e de que ele iria ressuscitar. A agonia de Jesus foi pela separação eterna do Pai. Ele sofreu as agonias que o ímpio vai sofrer no final dos 1000 anos, quando for destruído no lago de fogo e enxofre. Queridos, Jesus sofreu esta agonia da segunda morte. Mas, bendito seja Deus, o cristianismo, o evangelho do nosso Senhor não termina na morte de Jesus Cristo. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Não é ali que termina o cristianismo. A história do evangelho não termina em morte, mas em ressurreição, em vida. Jesus ressuscitou da morte, deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E porque Jesus vive, você e eu também vamos viver eternamente, porque ele vai voltar nos buscar e nos levar para que onde ele estiver, nós também estejamos com ele. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o Deus crucificado. Na realidade, queridos, quem foi crucificado na cruz não foi o Deus, e sim o homem Jesus Cristo. Porque a natureza divina não pode morrer. Se a natureza divina pudesse morrer, Jesus não precisaria ter assumido a natureza humana para morrer por nós. Mas Deus é imortal. A única vez que a Bíblia usa a palavra imortal, queridos, está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia. A primeira carta de Paulo a Timóteo, nós lemos aqui no capítulo 1 e o verso 17. Lembre-se que esta é a única vez em que a palavra imortal aparece em toda a Bíblia. E está falando de Deus. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ele é imortal. Deus é imortal. O Filho é imortal. O Espírito Santo é imortal. A divindade é imortal. Mas, para que o Deus Filho pudesse morrer por nós, ele assumiu a natureza humana, se tornou um de nós, nasceu do ventre da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo como um homem. Homem Deus, porém, sem usar os poderes divinos dele. Como homem, durante 33 anos na terra, ele vivia na dependência do Pai, exatamente como você e eu precisamos viver, na dependência do Pai. Sendo batizados pelo Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo. Queridos, Jesus Cristo é o nosso exemplo. Ele não usava os seus poderes divinos. As tentações de Satanás, as tentações engendradas por Satanás para levar Jesus ao pecado, sempre eram tentações positivas, no sentido de fazer Jesus Cristo usar os seus poderes divinos. A última tentação de Satanás foi quando Jesus estava na cruz, quando ele, usando a boca dos inimigos de Jesus, disse, se tu és o Filho de Deus, desça daí. Jesus podia descer dali, da cruz. Ele podia, porque ele é Deus, mas ele não estava vivendo na terra como Deus, ele estava vivendo como homem. E morrendo na cruz não estava Deus, estava a natureza humana do Filho de Deus. E queridos, Jesus Cristo escolheu permanecer na cruz e incorporar os nossos pecados e morrer em nosso lugar, para que nós tenhamos a vida eterna que é dele. Aleluia! A morte por crucificação era uma das punições mais severas que os romanos infligiam a qualquer pessoa. Era considerada a pior maneira de morrer. Portanto, era horrível para alguém ser morto dessa forma, em particular o Filho de Deus.
Jesus, devemos sempre lembrar, veio em carne humana. Entre as surras, os açoites, os pregos cravados em suas mãos e os pés, e o peso angustiante do seu próprio corpo rasgando as feridas, a dor física deve ter sido insuportável. Passar por isso era duro, mesmo para o pior dos criminosos. Era muito injusto, então, que Jesus, inocente de tudo, enfrentasse tal sorte. No entanto, como sabemos, os sofrimentos físicos de Cristo foram brandos em comparação com o que de fato estava acontecendo. Aquilo foi muito mais do que a morte de um inocente. Ele foi separado do Pai. E isto levou Jesus Cristo à morte. Nós lemos agora em Mateus, capítulo 27, 45. Abra sua Bíblia. Mateus 27 e o verso 45. Aqui nós lemos: E desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. A partir do meio-dia houve trevas sobre a face da terra e Jesus morreu às 3 da tarde, hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a separação de Deus, do Pai. Ele não estava enxergando neste momento a sua ressurreição gloriosa no primeiro dia da semana. Não, queridos, ele sentiu a agonia eterna da separação do Pai. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E agora o verso 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aquele véu que separa o lugar santo do Santíssimo no templo rasgou de cima embaixo, expondo o lugar santíssimo, que era sagrado. Nesse período em que Jesus Cristo morreu na cruz e que o véu rasgou de cima embaixo, neste tempo a arca do concerto contendo os 10 mandamentos já não existia mais esta arca no Santíssimo. Por quê? Porque antes da destruição do templo de Salomão em 586 a.C., os sacerdotes esconderam a arca nas cavernas, antes do exílio babilônico de 70 anos. E quando voltaram do exílio, nunca mais acharam esta arca. Ela está escondida. Pode ser que ela seja descoberta ainda. Antes da volta de Jesus, eu creio que ela será descoberta. Portanto, queridos, este templo que existia na terra quando Jesus morreu era chamado Templo de Herodes. Foi a reconstrução do templo de Jerusalém. Foi reconstruído o templo por Zorobabel e depois foi aperfeiçoado este templo e tornado muito maior por Herodes. Por isso ficou conhecido como Templo de Herodes. Mas no Santíssimo não existia mais a Arca do Concerto. Quando o véu rasgou de cima a embaixo, o Santíssimo ficou exposto. Mas não estava mais ali o Shekinah, a glória de Deus, e nem a Arca do Concerto. E aqui diz o verso 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Muitos corpos de santos. Uma multidão de santos ressuscitou, santos glorificados. Não sabemos quantos, mas foram muitos, porque diz aqui, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mas não ressuscitaram antes de Jesus, meus queridos. Lembrem-se disso, eles não ressuscitaram antes de Jesus, mas só depois da ressurreição de Jesus, que foi no primeiro dia. As sepulturas se abriram na morte de Cristo, no grande terremoto que houve por ocasião da morte de Jesus, mas eles só ressuscitaram após a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. Por isso o verso 53, leiam comigo o verso 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Está claro, meu querido irmão, minha querida irmã? Eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, de Jesus. Entraram na cidade santa, que é a cidade de Jerusalém, e apareceram a muitos.
Estes santos glorificados subiram ao céu com Jesus Cristo e foram apresentados diante do Pai, lá no lugar santíssimo do santuário celestial. O trono de Deus está no santíssimo do santuário celestial. E Jesus Cristo apresentou diante do Pai o molho das primícias. Esta multidão de santos glorificados, eles são o molho das primícias dos mortos. As primícias dos mortos já estão no céu, glorificados. Esta multidão de santos que já está no céu. Jesus escolheu os 24 anciãos que se assentaram sobre 24 tronos, assim como está lá em Apocalipse capítulo 4, os 24 anciãos assentados em 24 tronos, eles foram escolhidos desta multidão, deste molho das primícias que Jesus Cristo levou e apresentou diante do Pai, exatamente no dia das primícias, porque Jesus morreu no dia 14, mas ressuscitou no dia 16. Dia 14 foi o dia da Páscoa, dia 16 era a festa das primícias. Jesus apresentou o molho das primícias exatamente no dia certo, o dia das primícias, só que no santuário do céu, porque ele ascendeu ao céu com aquela multidão glorificada. Queridos, eles representam os salvos que serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus. A grande seara de salvos que será ressuscitada na segunda vinda de Jesus é representada pelas primícias dos salvos ressuscitados que já estão no céu. A seara dos mortos que serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus tem suas primícias que já estão no céu. Mas existe uma seara de salvos vivos que não vão passar pela morte. Aleluia! Uma grande seara de salvos vivos, incluindo a grande multidão que vai se converter na hora undécima. E esta grande multidão de salvos vivos que não vão morrer até Jesus voltar, tem também suas primícias, as primícias dos salvos vivos, que são os 144 mil. Aleluia! Primícias dos salvos vivos e grande seara dos salvos vivos. Aleluia, meu querido irmão. Isso é o que a Bíblia revela para você e para o conforto do nosso coração. Aleluia. Na parte de quinta-feira, o Deus sofredor e seus seguidores. Deus sofre quando você sofre. Deus não nos abandona. Deus enxuga as nossas lágrimas. Enquanto estivermos vivendo neste mundo, nós vamos sofrer. Não tem outra saída. Somente quando Jesus Cristo voltar é que ele vai colocar um fim no sofrimento, porque ele vai nos arrebatar. Aqui diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, Jesus Cristo diz que quando ele voltar em poder e glória, a última trombeta vai soar, e então os mortos vão ressuscitar imortais, incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que bendita promessa! Vitória sobre a morte, transformação. Aqui vamos receber a imortalidade tão desejada pelo ser humano. Ninguém tem a imortalidade, só Deus. Mas Ele vai nos dar esta imortalidade na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, porque diz aqui o verso 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte é Satanás, ele foi vencido. A vida é Jesus Cristo, obteve a vitória, vitória eterna. E agora o verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E o verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, esta é a mensagem de esperança e de conforto de Deus para você. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver passando pelo crisol, espelhe-se em Jesus Cristo
medite nele, principalmente os últimos capítulos da vida do drama da paixão de Jesus Cristo. Jesus Cristo não está morto, ele está vivo, a sepultura está vazia. Ele prometeu: eu irei, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Confie, meu querido irmão, quando estiver passando pelo sofrimento, pelo crisol. Confie em Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Termino falando, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com a vitória que Jesus te dá. Aleluia! Deixo com você esta bênção e esta certeza de vitória. A mente vitoriosa de Jesus Cristo. Deixo também para você a paz que só o meu Jesus pode dar. Amém.